Olá! Como estão todos vocês? Boa noite! Estamos aqui na semana degustação do Piano para Sempre. E hoje a gente vai falar de história, tá? Vamos lá! Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Simone Leitão, pianista com mestrado em piano performance pela Academia de Música da Noruega, em Oslo, e doutorado em piano performance e história da música pela University of Miami. Há 4 décadas, mais de 4 décadas, eu toco piano profissionalmente e também sou pedagoga do piano, no sentido, fui professora da Universidade de Miami e agora eu ajudo a músicos, a pianistas e alunos de piano a tocar com mais liberdade, mais fluidez, profundidade interpretativa, unindo técnica, consciência e história por trás da partitura. Me conte aí no chat de onde você está assistindo, que eu quero saber onde está a minha turma. Quero saber onde está a minha turma. Vamos lá. Sei que a gente demora, às vezes tem um delayzinho, e às vezes quando eu estou falando ali a live, aí as pessoas começam a dizer onde estão. Mas ontem foi um sucesso a live sobre memória. E hoje a live, nós vamos falar, vai ser uma degustação sobre história. Porto Alegre, Masquebar. Olha só, Portugal. Tá tarde aí, hein? São Paulo. Boa noite. Natal! Acabei de tocar em Natal. Porto Alegre semana passada. Serrana, São Paulo. Boa noite, Rejane. Tânia Fares, São Paulo, capital. E maravilha! Mossoró! Ah, meu Mossoró, que foi um sucesso mês semana passada, em Juiz de Fora. Gente, eu vou tocar sábado, sexta-feira em BH, tá? Quem tiver em BH, um recital meu especialíssimo lá no Minas Tênis Clube, no Teatro Unimed, no Festival Nelson Freire. Conceição de Macabu, maravilha, Cascavel. Gente, olha só, deixa eu explicar um pouquinho o que é essa nossa semana. Ai, Garibaldi, beijinho. Ao longo desses dias, eu vou te dar uma degustação, um gostinho de verdade de cada um dos temas que fazem parte do Piano para Sempre. Você vai sair de cada encontro com algo prático para aplicar no seu piano. E hoje é sobre uma coisa que transforma a maneira como a gente toca, que transforma a nossa mente. Eu falo muito da questão cognitiva, da questão intelectual, porque é o seguinte, piano é um trabalho intelectual. E é como a história por trás de uma obra pode mudar a maneira como você interpreta, tá? Antes de eu trazer o conteúdo, eu preciso de contar por que essa semana está existindo. Por que todo dia, às 20 horas, eu estou aqui fazendo essa live. É a nossa preparação para o dia 25 de agosto. O dia em que eu vou abrir, às 20 horas, oficialmente, o Piano para Sempre. Por que agosto? Agosto não é por acaso. Se você pegar o número 8, virar, botar deitado, ele é o símbolo do infinito. Eu peguei só por essa simbologia mesmo. Mas eu peguei esse mês especial, porque é um mês de propósito. Pensa bem, mais da metade do ano já se foi, mas ainda tem muito ainda para o ano acabar. Porque o segundo semestre não é para você fazer novas promessas, é para você firmar aquelas promessas que você fez no início do ano. Para aquele seu piano, para sua relação com o piano no início do ano. E olha, o que acaba travando a maioria das pessoas não é a falta de vontade, tá? E nem de talento. É viver correndo atrás de respostas de um lugar para o outro. É um cursinho ali, é a técnica aqui, interpretação ali no outro, memorização no outro. Sempre atrás de uma próxima solução, sempre atrás de uma próxima base, né? Sempre atrás, mas nunca tendo ali uma base sólida, um lugar para chamar de seu. Quando no fundo o que a gente precisa é de um lugar que a gente vai voltar sempre que precisar para evoluir, para melhorar o seu lugar oficial para fazer consulta. E foi pensando nisso que eu criei o Piano para Sempre. Piano para Sempre eu acesso vitalício a todos os meus cursos ativos do meu ecossistema de ensino. Técnica e interpretação, como estudar, memorização, como estudar bar,
pensados para acompanhar cada etapa da sua jornada no piano. Você não precisa estudar tudo agora. Vai ter ali aquela biblioteca completa para sempre, para consultar sempre que surgir uma dúvida, um repertório novo, uma peça nova, um novo desafio, um lugar para você voltar a vida toda. Eu quero que isso fique claro. Essa é uma oportunidade do ano de você ter essa biblioteca completa, a minha biblioteca, acesso vitalício a todos os cursos do meu ecossistema de ensino num só lugar, por um preço muito diferenciado. Hoje, cada um desses cursos é oferecido separado, com tempo de acesso de 1 ano, com a possibilidade de renovar. Mas no dia 25 eu vou abrir algo melhor, tudo junto, vitalício, sem renovação, sem prazo para acabar. Aí você pode trabalhar no seu ritmo. É uma oportunidade de agosto, que eu vou abrir em 2026, nós estamos em 2026, 25 de agosto agora, e não vai ficar disponível depois, tá? Quem estiver comigo ao vivo nesse dia vai ter acesso a bônus e condições especiais que não vão se repetir. E se você já é meu aluno, você vai ter uma chance lá na hora de fazer a renovação e migrar para o vitalício, com uma condição ainda mais diferenciada de aluno, um cupom de desconto. Mas você precisa estar lá no dia 25. Então já faz o seguinte, olha, agora a única coisa que você tem que fazer... Oi, Fabiola! A única coisa que você tem que fazer é o seguinte, garantir o seu lugar. Clique aqui no link, esse link que está aqui embaixo, do grupo, esse link vermelho. Você vai clicar, vai entrar na lista VIP do Piano para Sempre. É por lá que eu vou trazer todas as informações, o link da live do dia 25 e avisar tudo em primeira mão. Atenção, eu só vou revelar a oferta e abrir as inscrições no dia 25/8. Ai, maravilha, Fabíola, mas ó, tem mais novidade aí, hein? Vem de qualquer jeito, quero te ver lá. Eu só vou revelar tudo, eu não vou, tá vendo? Eu não tô falando aqui exatamente como vai ser essa oferta. Só no dia 25/8, às 20 horas. Não vai ter liberação antecipada, nem link de vendas no privado antes. Quem quiser essa oportunidade, ele precisa estar lá comigo na live, às 20 horas. Então, agora sim, opa, amigo do Ricardo. Agora sim, vamos para o conteúdo de hoje. Como o contexto histórico muda a maneira como você toca, como você observa a peça, como você interpreta. Deixa eu começar aqui com uma provocação. Você já reparou? Me conta aqui depois. 2 pianistas tocam a mesma peça. Eles têm a mesma capacidade técnica. Eles têm até quase a mesma sonoridade. E ainda assim, um te comove e o outro é indiferente. A diferença, ela raramente está na técnica. Ela está no entendimento da peça. Você entende que, assim, a gente tem essa mania de achar que interpretação é um negócio que, ai, fulano de tal tem. Interpretação a gente aprende. E a gente aprende a interpretar conhecendo a história, né? Então, assim, a diferença, ela tá nessa concepção, porque um compreende a obra, entende a época, o compositor, todo o estilo, a linguagem, a intenção. E aqui vai um recado importante, e o outro não. O outro só vai tocando ali, fazendo, tentando imitar aquilo que o professor falou para ele fazer. Aqui vai um recado importante. Isso não é coisa de músico avançado. Pelo contrário, quando você entende o contexto, até aquela peça mais simples pode fazer total sentido. Você pode interpretar completamente diferente. Seja amador ou profissional, presta atenção. Lá na Rússia, que a gente acha tudo lindo na Rússia, né? Piano na Rússia, maravilhoso. É assim que eles já ensinam. É isso que eu quero te mostrar na prática hoje. Nós vamos ver aqui na prática. Então, vamos lá. Essa é uma aula, é uma degustação. Você vai sentir um pouco o que tem, como é que é o nível ali no de Bar Brahms. Olha só, alguém aqui falou, uma pausa. Boa noite, Simone. Apliquei a técnica de ontem e hoje consegui memorizar toda a primeira parte do Tico-Tico no fubá. Tá vendo? Isso foi uma degustação de um dos meus cursos que estão no Piano para Sempre. Que está no Piano para Sempre. Que é o memorização. Do zero à memorização. Mas hoje nós vamos falar de história. Então fica aqui que você vai ver que, por exemplo, eu posso te dizer, né? Porque Tico-Tico no fubá para nós, digamos, é mais fácil. Porque a gente fala assim, a gente já ouviu.
Mas se você pensar que é música de salão, do século XX, no Rio de Janeiro, como é que era. Então, assim, mas como o curso de História da Música aplicada à performance pianística, o que eu tenho pronto é o de Bach a Brahms, a gente vai pegar 200 anos, justamente, praticamente da tradição austro-germânica, que é fundante principalmente para o repertório pianístico, né? E para a música clássica em geral. Então, olha só, se você está aqui, se você, prepara aí, você está com um instrumento, você está com o piano na frente, você está com o seu instrumento, nós vamos fazer uma atividade no final, mesmo sendo história, que você vai aplicar no seu instrumento. Se você está aqui, não está com o instrumento, fica tranquilo. Hoje vai ser uma aula mais de ouvir, perceber, entender, mas já pode aplicar se você quiser. Preste atenção nas demonstrações e anota, porque treinar esse ouvido é metade do caminho, tá? Então vamos lá, gente. O que acontece com o piano? A Cris está sem o piano hoje. O que acontece com a história da música é o seguinte. A gente estuda história, até vou mudar aqui de lugar, que acho que está mais confortável. Pronto. A gente estuda história, a gente tem esse costume de estudar a história da música, como se fosse uma coisa... a gente vai lá estudar história. Como se ela tivesse separada da música, do piano. Então, assim, o primeiro pilar do meu curso de Bach a Brahms, que é a história da música aplicada à performance, é entender que conhecer a história é parte da diversão. É parte do caminho. Não é uma coisa assim que depois você vai lá, muita gente só vai estudar a história da música na faculdade e olhe lá. E chega lá na história da música da faculdade e fica vendo aquele tanto de número, aquele tanto de coisa acadêmica, e não é. Então, assim, o primeiro pilar do meu curso de Bach a Brahms é se achegar à história como quem entra num filme, entendeu? Você vai entrar num filme. Só que para isso, você não pode romantizar, no sentido, o romance, essa palavra romance vem de contar história, né? Então, o romantizar é você imaginar uma coisa que não é. Então, quanto mais verdadeiro for o seu conhecimento do compositor, do tempo que esse compositor viveu, do Zeitgeist, que eu falo muito, né? Zeitgeist, que é esse conceito, que é o espírito do tempo. Cada tempo tem um espírito. E para você interpretar, você precisa entrar no espírito daquele tempo. Claro, nós vivemos no século XXI, com todas as coisas boas e ruins que o século XXI tem. Só que, assim, quando a gente toca uma peça de Bach, de Rameau, de Handel, né, que são barrocos, de Scarlatti, quando a gente toca, a gente precisa entender o Zeitgeist, o tempo, como era, para você entender o barroco. Não adianta virar para você, barroco é assim, é assado, é assim que toca, porque tem essa regra. É muito mais natural você entender o Zeitgeist. Então, assim, o primeiro pilar do de Bach a Brahms é que todos os módulos, eu aterrizo você naquele tempo. E a gente trabalha não só a questão geográfica, geopolítica, histórica, mas também o espírito do tempo, porque isso é determinante para você poder interpretar. Pensa bem, você fala assim, eu posso fazer rubato em Chopin? Claro que posso, praticamente foi ele que inventou o rubato. Aí você fala, mas eu não posso fazer rubato em Beethoven, eu não posso fazer rubato em Mozart. Por que eu não posso? Você vai saber por que você não pode. Aliás, você nem vai querer fazer. Porque o espírito do tempo é o seguinte, gente, olha só, vamos pensa aqui comigo, olha só. E eu coloquei aqui a aula, mas eu não estou achando. Tá. Pensa aqui comigo. O espírito do tempo. Quando Beethoven
nasceu em 1770, o mundo estava prestes a desabar. Aquele mundo ali mudaria profundamente. Porque quando Beethoven tinha 19 anos, quase 18 para 19 anos, acontece a queda da Bastilha. Só que até acontecer a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, aquelas ideias estavam já rodando e muita insatisfação acontecendo. Então, aquele turbilhão já acontecia. Quando você pensa dessa maneira, quando você pensa, olha só, a Cris é minha aluna do de Bar Brahms, maravilha. Quando você pensa dessa forma, você começa a perceber algumas coisas. Por que será que justamente Beethoven começa a quebrar as regras? Hein? Porque ele é filho do seu tempo. Porque ele é absolutamente filho do seu tempo. Então, quando você pensa em Chopin, né? A primeira coisa que você pensa, não, Chopin e tal, é o grande poeta do piano, né? O pianista que veio da Polônia. Mas assim, é tão mais a vida de Chopin, porque ele é filho de um francês que era preceptor, ou seja, professor da aristocracia, professor de crianças da aristocracia. Depois o pai dele fez um liceu. Ele foi criado com toda aquela classe dominante, mesmo sendo filho do professor, o que era fantástico ser filho do professor. E por parte de mãe, ele era 100% polonês. Ele sai da Polônia num período que ele vai tocar, vai fazer concertos fora. Só que aí acontece uma insurreição, ou seja, um levante, quando a Polônia quer se libertar da Rússia. Por quê? Porque desde quando aconteceu, em 1815, a distribuição da Europa, isso foi em 1829, né? Quando ele saiu. O que acontece? Em 1815, depois do que Napoleão é derrotado, assim, então a Europa se reorganiza entre os outros poderes que sofreram muito com Napoleão, que são os Habsburgo na Áustria, né, Frederico o Grande da Prússia, a Rússia. E aí eles começam a falar, olha, isso aqui é da Prússia, isso aqui é da Áustria, isso aqui é da Rússia. Então a Polônia ficou com a Rússia. Mas olha só, que absurdo. A Polônia ficou com a Rússia, mas eles não queriam, eles queriam ser poloneses. E aí, quando eles fazem esse levante, eles tentam sair daquele domínio russo, Chopin não está lá. Chopin está indo para a França. Na verdade, ele estava fazendo uma turnê a caminho de Paris, para tocar em Paris. E acontece que ele nunca mais pode voltar para lá. E ele acaba depois se transformando numa figura quase que revolucionária. Na verdade, a maior figura revolucionária da Polônia. Porque ele é um compositor que trouxe a identidade polonesa para dentro de grandes obras que ele criou, por exemplo, Polonese. Por isso que ele tem tanta polonese, por isso que tem tanta mazurca. Mazurca é uma dança polonesa. Então, assim, eu estou dando só um detalhe aqui de como quando a gente mergulha na história a partir dos acontecimentos históricos mesmo e do zeitgeist, do espírito do tempo, né? Então, qual era o espírito do tempo de Chopin? Era o espírito revolucionário, era o espírito de grandes revoluções. O século XIX foi um século de muitas guerras, muitas lutas, mas essas lutas, elas heróicas, elas eram pensadas, elas trouxeram assim para o século XIX, para tudo, para toda a estética do século XIX, né? A construção da música, a construção da harmonia, e trouxe algo de heróico, de revolucionário, de valorização de quem você é, por exemplo. Isso é um negócio que não tem nada a ver com Mozart, por exemplo. Por que Mozart ia ficar falando quem ele era, contar uma música sobre ele, falar alguma coisa sobre ele? Não tem nada a ver. A diferença de Chopin para Mozart é brutal. A música de Chopin ela é feita para ele, por ele, para contar o que estava no coração dele. Isso é o romantismo. Isso é o espírito do tempo. Mas não dá para eu falar isso aqui numa live, né? Eu tenho um curso de Bach Brahms que ali
Cada módulo vai te trazer, te aterrissar no tempo do compositor, antes de falar do compositor. Porque o que as pessoas acham que é a história da música? Gente, me conta aqui. As pessoas acham que a história da música é vários números, várias datas, né? E aí elas acham assim, mas daí vai ter regras, é assim que toca Bach, é assim que toca Mozart. Você não precisa fazer o doutorado de História da Música, como eu fiz na Universidade de Miami. Você não precisa ler todos esses livros que eu já li, que eu amo. No meu curso de Bach, Brahms, está tudo ali degustado para você, já está tudo amarradinho, desenhadinho. Sim, estou lendo aqui o Lex Semantic. Então, o contexto histórico alinhado a conceitos teóricos, eu não sei se exatamente conceitos teóricos, porque eles virão naturalmente. Então, por exemplo, se você for falar aqui, uma suíte de danças. Quando você vai estudar suíte de danças de Bach, aí você fala assim, eu vou tocar uma giga, eu vou tocar uma alemã. Você não sabe nem do que se trata, né? Isso não precisa ser teórico, mas quando você conhece e você entende a função de uma suíte de danças naquela época, que na verdade isso é do barroco, e o barroco ele sai da Renascença, né? A suíte de danças é algo que foi nascendo ali na Renascença, né? É quase como se fosse um DJ ali, né? Vai ter sempre essa ordem, né? E então essa maneira de se aproximar da história da música com curiosidade, com quem está chegando num filme, quem está chegando num quadro. Eu não recebendo as notificações, eu não entendi nada. Que bom, Marília está respondendo. Então, assim, o que acontece? Quando o curso está todo lá na plataforma. Ele vai de Bach a Brahms, são 11 módulos, e todos, essa premissa, primeiro ponto é justamente você aterrissar e conhecer a história e entender o zeitgeist, o espírito do tempo. Uma vez que você entende o espírito do tempo, você consegue tocar melhor, né? Então vamos fazer o quê? Antes de eu trazer uma demonstração aqui, vamos falar agora sobre estilo, né? Porque você tem as eras, os períodos, e você tem o estilo. Por exemplo, no período... E aí, no Bach Brahms, eu trago isso tudo muito detalhado, porque mesmo no período barroco, que a gente acredita assim, esse é o período barroco. O período barroco tem várias fases, né? É claro, a gente acaba tocando mais o barroco tardio, o barroco ali de Bar, de Scarlatti e tal. Mas quando a gente entende o período barroco e as fases, você vai conhecer, por exemplo, o estilo e a voz de Bach. Bach é contemporâneo de Scarlatti, que é contemporâneo de Handel. E é completamente diferente. Apesar da linguagem ser a mesma, do período ser o mesmo, o estilo vai ser diferente. Porque eles viveram também em lugares diferentes, apesar do mesmo tempo, com outros estilos, com um taste diferenciado. Né? Quando a gente pensa que Bach viveu a vida toda, nasceu, viveu numa Alemanha protestante, né? Ele viveu nos lugares mais protestantes da Alemanha, onde todo mundo era luterano na cidade. Então, a estética dele era uma estética 100% voltada para teologia protestante. Isso é claro. Apesar de, evidentemente, ele ter ali no arcabouço dos seus conhecimentos de composição os estudos dos italianos, então, porque todo mundo estudava tudo. E Bach era extremamente curioso. Mas a música dele, ela é uma polifonia muito mais densa. E ela tem uma direção, uma certeza, é muito diferente quando você pensa assim, por exemplo, Handel, né? Handel também era alemão, também nasceu na mesma época, também nasceu no mesmo ano. Só que Handel foi estudar na Itália, morou na Inglaterra, ele foi... Aí quando você vê, por exemplo, o Handel começa uma chacona com um acorde, né?
acordes muito tempo, ele para nos acordes muito tempo. Isso é quase como uma abertura de ópera, afinal de contas, Handel foi compositor de ópera, Bach não foi. E aí, quando você pega uma fuga de Bach, e aí eu queria agora fazer um pequeno exercício com você, tá? Se você está tocando algo agora de Bach, eu queria... A história da música com você, professora, transformou em uma jornada linda de descoberta. É entender o contexto de cada período, das suas transformações sociais e do pensamento humano. Muito obrigada, é exatamente isso aqui, um aluno falando. Então, pessoal, lembrando que de Bach a Brahms vai estar dentro do Piano para Sempre. É um dos... Hoje a gente está falando de Bach a Brahms, ontem nós falamos de memorização. Amanhã é outro assunto, amanhã é técnico, acredito. Né? E no último dia é como estudar. E você ainda vai ter também o como estudar Bach, que é especial. Então, olha só, você vai pegar, se você está com o piano na frente, vamos trabalhar alguma coisa de Bach agora. Eu nem posso tocar muito, tá? Senão cai a live e depois eu fico recebendo mensagens aí da Meta, que você está usando. Imagina, a música de Bach completamente para todo mundo. Então, assim, eu vou pegar, gente, aqui desse livro, que é um livro das peças mais simples de Bach, tá? Step by Step. São 37 peças bem fáceis e tem um pouco do Ana Madalena aqui. E vou pegar um prelúdio, que é aquele prelúdio, que não é de prelúdio de fuga, aquele primeiro prelúdio que a gente toca, aquele em dó menor, sabe? Do Pequeno Livro. Não sei se ele está no Pequeno Livro de Ana Madalena Bach ou se é no Pequeno Livro mesmo. Tem a invenção aqui, esse prelúdio aqui, ó, esse aqui, ó. Então, olha só, como é que você traz a história da música para isso? Olha, estou estudando musette. Musette é uma dança. Qual musette você está tocando? Porque musette é uma dança que várias vezes está dentro de alguma suíte ou de alguma partita. Né? Então, por exemplo, algumas partitas aqui que eu estava olhando tem musette, outras não tem. Você aprende lá no meu curso de Bach Brahms que existe uma regra nas suítes, né? Elas sempre vão ter a mesma ordem. Suite vem de francês, ensuite, ou seja, o próximo, né? E engraçado porque na França barroca, suíte não chamava suíte, chamava ordre, justamente a ordem. Que coisa engraçada, todo mundo chamou suíte por causa da França e a França inventou outro nome. Oh, meu Deus, gente diferente, gosta diferente. Então, a ordem era sempre a mesma. Allemande, que é uma 2x4 moderada, uma courante, né, que é 3 em 3 e mais rápida, uma sarabande, que é lenta, e por último uma gigue, que é inglesa e é em 6x8 e é muito saltitante e é mais rápida. Pronto. Entre a sarabande e a gigue, você podia colocar qualquer dança que você quisesse. Podia botar bourrée, passapied, musette, minueto, enfim. Você vai botando as suas danças lá. Se não quiser botar dança rondó, às vezes bota rondó, bota outras coisas. Se você não quiser botar nenhuma dança, mas importante é você conhecer a dança e saber que é uma dança. As pessoas tocam, às vezes, musette, minueto, como se fosse um negócio sério. É uma dança. Né? Então, mas vamos pensar aqui no estilo de Bach. Bach era barroco, do barroco alemão protestante. Então, pensa numa coisa de direção. Direção. Por isso que a gente não pode mudar o tempo em Bach. Mas, ao mesmo tempo, tem ali dentro uma energia motora. Sabe quando você fala, né? Eu estou falando aqui, às vezes algumas sílabas eu coloco um pouquinho mais de energia e aquela energia vai propagando entre as outras palavras, entre as outras sílabas. A mesma coisa acontece com a música de Bach. Então, as notas, é uma música que não para, ela tem direção, então o tempo tem que ser o tempo super, aquele pulso. Então agora, se você tiver com o piano na frente, pega alguma peça de Bach que você está tocando
E vamos tocar aí 8 compassos pensando nisso. Pensando que você está sempre na direção. E a primeira nota do próximo compasso é sempre o seu objetivo de chegada. Entendeu? É essa a inflexão do barroco. Então, eu não vou pensar que... Eu não vou tocar assim, ó. Eu posso até tocar mais rápido assim, que não vai fazer sentido. Eu tenho a direção. Então, essa primeira nota, ela vai soar mais. Ela vai como se... Você não vai colocar um acento, mas ela vai soar mais. Pega um bar seu aí, olha. Então, eu toquei aqui 8 compassos. Eu não posso tocar mais que isso, senão ele vai derrubar minha live. Faça isso. Pense só nessa coisa, que parece abstrato, mas não é. Não é. Você vai tocar bar com muito mais autoridade, sabendo desse pouquinho que eu te passei aqui hoje. Né? Ele é de uma sociedade que tinha certeza das coisas. Não é? Todo mundo no domingo ia para a igreja. As pessoas viviam, pelo número 3, então, as pessoas viviam essa teologia no dia a dia. Elas tinham certeza. Pensa bem, absolutismo. O rei é absoluto. O poder dele é absoluto. Por que eu vou questionar? Eu tenho certeza que Deus é Deus. Não vou questionar. Então, assim, por mais que existisse um questionamento ou outro, mas na sociedade, na vida ali, nas cidades onde Bar viveu, era isso. O centro de tudo era essa certeza. Então, aplique isso tocando, que tudo vai mudar. Me fala aí se não mudou a maneira como você... Opa, caiu a água aqui. Gente, eu vou tomar uma aguinha aqui. Peraí, só um instantinho. Agora, gente, deixa eu abrir aqui um parêntese rapidinho. Porque isso que eu vou falar conversa com tudo o que eu falei desde o começo. Repara uma coisa. O que a gente está explorando hoje é só interpretação através da história, só um dos temas. Mas imagina você ter no mesmo lugar interpretação, história, técnica, como estudar, método para memorizar, método para estudar, tudo junto, organizado, como uma grande biblioteca minha, para você poder voltar sempre que quiser. Isso é o piano para sempre. Eu quero que isso fique muito claro. Essa é a oportunidade do ano para você. E ela vai acontecer só agora, em agosto. Uma biblioteca completa na sua mão. Acesso vitalício a todos os meus cursos do Piano para Sempre. Por um preço muito diferenciado, que não vai acontecer de novo. Hoje, cada um desses cursos ele é vendido separadamente, tem o preço dele, o prazo para ter acesso expira em 1 ano, você pode renovar, mas é isso. No dia 25, eu vou abrir algo muito melhor. Tudo junto. Vitalício, sem renovação, para você trabalhar no seu ritmo para a vida toda. É uma oportunidade de agosto, que é o mês do infinito. Então, no dia 25 de agosto, eu só vou abrir no dia 25 de agosto, tá? Ele não vai ser aberto antes. A partir do dia 25 de agosto, ele vai ficar disponível, mas não vai ser por muito tempo. Você precisa se inscrever. Quem estiver aqui comigo ao vivo ainda vai levar os bônus que eu vou mostrar ao vivo para você. Só ao vivo você vai ter esse acesso aos bônus, tá? Então, se você ainda não entrou, faz isso agora, entra aí no grupo VIP. Aqui, ó, tem conteúdo novo também, Fabiola, mas é melhor você ir. Entra aí no grupo VIP, tá? E porque daí é para lá que eu vou mandar todas as informações. Eu não vou falar da oferta antes, só no dia 25. Ela só será revelada ao vivo. E foi por isso que eu tô falando dessas lives aqui, que é para lembrar você e também pode trazer um pouquinho do gostinho de cada assunto que eu trabalho dentro do Piano para Sempre. Então, vamos para o terceiro ponto?
tá? Eu acho que ele é o mais transformador. Pessoal, quem aqui já começou a estudar, já tocou, já fez a Sonata ao Luar, primeiro movimento? Sonata ao Luar, gente, eu vou trazer um ponto para você que quem é meu aluno já sabe. Fica quietinho, hein, quem é aluno meu. Uma das questões que eu trago de Bach a Brahms é a teoria dos afetos. A teoria dos afetos é um negócio que eu posso dizer que até o final do século XIX, início do século XX, ela ainda existia. Ó, todo mundo toca primeiro movimento da Sonata ao Luar. Nós vamos tocar. Olha só que maravilha! Nós vamos fazer, não vou fazer tutorial. Gente, é muita gente que toca Sonata ao Luar! Meu Deus do céu! Tô achando engraçado. Então, abre a sua Sonata ao Luar aí. Coloca ela na sua frente, que nós vamos trabalhar de um jeito diferente. Não é técnica de estudo nem nada. Opa, minha Sonata ao Luar não tá aqui, ela tá aqui debaixo. Ô, gente, eu vou ter que... Só um instantinho, pessoal. Eu vou ter que fazer uma coisa aqui, ó. Minha Sonata ao Luar tá aqui. É que são 2 livros de Beethoven e eu me confundi. Então é o seguinte, eu não vou te mostrar como estudar. Eu só vou te trazer informações sobre 2 pontos aqui. Primeiro, teoria dos afetos. Qual é a tonalidade da Sonata ao Luar, do primeiro movimento? Aliás, né? O terceiro movimento também. Qual é a tonalidade? Fala aí, meus alunos ou não alunos? Me conta, qual é a tonalidade da Sonata ao Luar, pessoal? Eu sei que demora um pouquinho, mas acredito que Cris, Fabiola, alguém aí vai saber. Me conta qual é a tonalidade. Eu não vou falar. Cada tonalidade na teoria dos afetos, ela traz um afeto, traz uma emoção, um sentimento principal. Meio que como se ela estivesse descrevendo ela fosse a tonalidade desse sentimento, né? Então, estou aguardando, ninguém falou nada, então eu vou falar. A tonalidade da Sonata ao Luar é Dó sustenido menor. É Dó sustenido menor, isso mesmo, tá? São quatro sustenidos, né? Fá, Dó, Sol, Ré. A gente sabe que sustenido é Dó sustenido menor. Que sustenido, a tonalidade vem, né? É a próxima nota depois do último sustenido. Então, se você tem 4, termina em Ré sustenido, a tonalidade é Mi maior, só que é Mi maior ou Dó sustenido menor, né? E ele começa com um Dózão, ó. Né? Então, nós vamos ver 2 coisas aqui. Primeiro, Dó sustenido menor não é só uma tonalidade qualquer. Primeiro que quase ninguém escrevia nada em Dó. Dó sustenido menor não se escrevia naquela época. Não se escrevia nada em Dó sustenido menor. Se escrevia pouquíssima coisa em Tom menor, e quando era assim, Fá menor, Sol menor, que é uma tonalidade menor, menos desesperada. Dó sustenido menor é angústia profunda. Tristeza e angústia profunda. Mas como Beethoven tem sempre o quê? A luta, a guerra para sair da tristeza, né? Tem ali como se fosse uma relação com a tristeza, com aquele patos, né? Patética vem, no caso aqui não é patética. Patética não vem de patética, engraçado. Vem de patos, sofrimento, né? Então, mas só que Dó sustenido menor, ninguém escrevia nada em Dó sustenido menor, gente. Nada. Aí já é uma grande revolução. Como é que é o nome? O que está escrito nessa sonata? Essa é a 14ª sonata de Beethoven. Ele escreveu 32. Aqui ele tinha 30 anos. Ele ainda estava tocando concertos e tudo mais. As pessoas ainda não sabiam que ele estava ficando surdo. Ele estava deixando essa informação sem falar. E ele escreve sonata quase uma fantasia. Então, ele está dizendo, olha, eu não vou seguir a forma sonata aqui. Então, é quase uma fantasia. Ele já está mexendo com a forma.
E o que ele faz? Ele escreve para Giulietta Guicciardi. Giulietta Guicciardi foi um dos amores dele, realmente, assim, não foi o maior, não. O maior foi outro, mas não vou falar sobre os amores dele aqui, tá tudo lá no curso de Barra Brahms. E Julieta foi, assim, uma paixão muito grande dele. E ele escreve para ela, realmente. Ele escreve para ela e ele começa, e evidentemente, como sempre, Beethoven sempre tinha questões que ele se apaixonava por mulher que eles não podiam se apaixonar, que eles eram todas da aristocracia. Essas mulheres, elas tinham um nível para conversar com Beethoven. Elas tinham mais nível do que os homens, muito mais. Essas mulheres da aristocracia eram extremamente intelectuais, extremamente desenvolvidas e cultivadas, né? Diferente das mulheres da nossa... Quando a gente pensa na elite de hoje, né? A elite de hoje é uma tristeza. Enfim, vamos lá. Ele pega, e quando você pensa, quase uma fantasia. Então ele não vai, isso aqui já não é música do classicismo. Ele já está mudando, ele já está pegando um outro caminho, mas ainda não achou. Ele fica só num acorde. Isso é... E ele fica em dó sustenido menor, que é desespero. Então pensa nessas duas coisas, você vai tocar agora, e você não vai tocar do jeito que você toca sempre, que é... Pensa numa coisa, se você está tocando alguma coisa que repete 4 vezes, as outras 3, elas são só a vibração da primeira. Então você vai tocar a primeira vez. Você vai fazer aí 4 compassos, 4 ou 8 compassos, pensando nessas coisas. Que ele estava quebrando regras, ele tinha 30 anos, ele estava bem surdo, mas não tinha falado para todo mundo, estava sofrendo por isso que ele escreve em dó sustenido menor, uma tonalidade que ninguém tocava. Ele fica naquele acorde, né? Aí e você pensa que se tem uma melodia que está acontecendo, está no seu polegar. Então, seu polegar é que vai cantar. Trabalha ela agora assim. Pensa numa outra coisa. Adagio sostenuto. Adagio sostenere. Em italiano, sostenere é segurar. Tá? Então, não quer dizer que você vai tocar devagar demais. Ele é adágio. Adágio é devagar, mas não é morto. Não é largo. Adagio sostenuto significa que você vai segurar. Você vai... É como se você tivesse dó de tocar aquilo. E eu vejo muita gente interpretando isso, fazendo movimento. Isso aqui é um negócio de você tocar completamente impávido colosso ali. Eu não vou tocar muito, gente, porque eu já falei, essas obras, elas derrubam a live. Porque o Instagram acha que você está fazendo aqui um conceito, então derruba a live. Me conta você, gente, é muita gente fazendo sonata ao lar, né? Você que está fazendo sonata ao lar, com todas essas informações, você já consegue tocar diferente? Me fala aí. Quero saber. Ela é linda, muito linda. Sonata ao lar é maravilhosa. E o último movimento também é incrível. Essa é uma percepção muito importante, porque quando você tem esse cuidado de entender... Você tocou, Alégia Brasil? Você tocou ela e sentiu a diferença? Claro que tem muita coisa que a gente pode fazer tecnicamente. E, se você precisar de técnica, também tem no Piano para Sempre. Então, não está estudando agora, não tem problema. Mas essa é uma sonata que a gente precisa ter sempre na mão. Exatamente. Você tem que entrar primeiro espiritualmente no lugar, intelectualmente, depois você começa a tocar. As pessoas acham que a música começa na hora que ela começa a tocar o piano. A música começa antes aqui, ó.
aqui, ó, eu tô preparando aqui um repertório para tocar sexta-feira no Festival Nelson Freire, e é um repertório muito diferente, porque eu vou tocar Chopin, aquele Noturno 2, né, Opus 9, número 2, que me pediram para tocar porque para abertura. Depois eu vou tocar uma suíte do Carnaval das Crianças Brasileiras de Vila Lobos, que é muito pouco tocado, porque tem uma versão para piano e orquestra, inclusive foi minha tese de doutorado nos Estados Unidos, que é o Momo Precoce. E ali são cenas infantis. Ele descreve a manha da Pierrette, a manha, criança que quer brincar num domingo de carnaval, mas não sabe se quer brincar. Né? As peripécias do traperozinho, né? A gaita como é que é? O fantasiado. A gaita do fulano tal fantasiado. Então, assim, tudo é. Aí você começa aqui, ele faz aqui. Você tá pensando que é uma gaita, a criança tá aí, uma gaita. Ao mesmo tempo, depois, eu vou fazer os estudos sinfônicos de Schumann. É tudo tão diferente, tão específico. Eu preciso mudar, eu preciso ser uma atriz. Isso faz muito mais sentido para mim e para quem está ouvindo. Então, olha só, você percebe que tudo que a gente explorou hoje aponta para a mesma direção? Quando você compreende o contexto, aquela mesma peça que você estava estudando agora, você falou, ganha vida. Ela respira, ela comunica. É justamente o que separa tocar de forma correta de tocar com a alma. O que eu trouxe aqui é só uma amostra do que existe dentro do Bar Abrams, o curso de História da Música aplicada à performance pianística, no qual eu percorro os compositores e estilos fundamentais da música. São 200 anos, barroco, clássico e romântico. Quais são os compositores? Bach, os filhos de Bach, né? Johann Sebastian, Johann Christian e Carl Philipp. Também falo de Handel, de Scarlatti. Depois a gente vai para Mozart, Haydn, Beethoven. E aí vem os românticos. Schubert, Mendelssohn, Schumann, Clara Schumann, Chopin, Liszt e Brahms. Então, cada um deles, né, o estilo, a história deles, isso forma o repertório que é a base de tudo que a gente toca hoje. Ele é um dos cursos que fazem parte do Piano para Sempre. Quem entrar, leva esse conhecimento para sempre, junto com todos os outros. Porque o foco não é você fazer tudo agora, é você ter para onde voltar, você ter a sua disposição quando precisar. É o seu material de consulta para sempre. Então, deixa eu reforçar agora, porque é importante demais para você não perder. No dia 25 de agosto, eu abro o Piano para Sempre, às 20 horas. Acesso vitalício a todos os cursos do meu ecossistema de ensino, reunidos numa única biblioteca, com todas as atualizações futuras, técnica, interpretação, como estudar, memorização, como estudar Bach, com você para sempre. Fique claro, essa é a oportunidade do ano para ter essa biblioteca completa por um preço único e muito diferenciado. É uma oportunidade do mês de agosto, o mês do infinito. Não vai ficar disponível depois, por muito tempo, com bônus e condições que serão entregues lá na hora para quem estiver comigo. E se você já é meu aluno, até mesmo do Vitalício, primeiro, se você é meu aluno e não é do Vitalício, você vai ter a chance de migrar para o Vitalício com uma condição muito especial. Mas você precisa estar lá no dia 25. E o outro nós vamos conversar também lá. Então, garanta o seu lugar agora, clique no link vermelho aqui e entre na lista VIP para sempre. Piano para sempre. A oferta só é revelada ao vivo no dia 25, às 20 horas. Não vai acontecer nada antes, tá? Esse foi o segundo encontro da nossa semana da degustação. Nham, nham, nham. E amanhã tem um gostinho de outro tema do Piano para Sempre. Vai ser uma semana riquíssima e você não pode perder, tá? Que bom ter você aqui. Como fazer com pedal de sustentação nessa sonata? Você acredita que vai ter coisa de pedal lá também? Vem para você ver. Uai, gente, pedal é simples. Você vai simplesmente mudar. Você não vai ficar com ele apertado até lá embaixo. Pedal só em cima, assim, ó. Só um pouquinho. Às vezes você levanta ele um pouco, vai limpando. E você vai tocar. Todas as vezes você toca, você muda o baixo, você toca. Segura ele
Eu deixo ele bem em cima, bem superficial. Tá? Pessoal, eu tenho tanta coisa para estudar ainda. Vou estudar piano hoje ainda, acredita? Estudei de madrugada, estudei de tarde, estudei à noite, vou estudar agora um pouco. Pessoal, um beijo e até amanhã.